Muito bem-vindos para o nosso capítulo de número 2. Água da chuva tenha a sua usina de água. Então nós queremos neste vídeo ainda abordar um pouco das fundamentações, o aspecto mais filosófico, para um resultado posterior convertido ou convertendo ideias para a sustentabilidade pessoal. Nós vamos ver que todo o nosso modelo, toda a nossa cultura vigente para a produção de alimentos, ela está fundamentada em tecnologias, de um modo geral, valendo-se de venenos agrícolas. Então não vamos mais nos iludir considerando a expressão defensivo agrícola, que não está moralmente correto e colocado. Os defensivos são venenos, os quais servem para matar, então, controlar, exterminar as chamadas pragas, também as chamadas ervas daninhas. Como se houvesse algo daninho junto à natureza. E o aspecto daninho, ele surge, ele se manifesta, ele se prolifera em função de um modelo desenvolvido. Ou seja, quando nós desagregamos esta teia, esta engrenagem delicada, representada pela biodiversidade, nós vamos produzir as chamadas pragas. Então as pragas vão aparecer diante da monocultura. Uma única cultura, ela vai proporcionar para o desenvolvimento de uma única espécie, de um único inseto, de um único ser, de um único elemento, quer seja um vírus, uma bactéria, um fungo, que vai se converter numa chamada praga. A partir desse estabelecimento equivocado, a monocultura, nós vamos ter então o aparecimento das pragas. Esse movimento que começa a aparecer, mas de forma muito tênue, a produção orgânica, ela prevê a utilização ou a não utilização de venenos. A produção orgânica, apesar de ser uma expressão genérica, ela sugere então um alimento limpo, um alimento que não tenha residuais de venenos. E de todos os venenos utilizados na produção agrícola, principalmente as grandes monoculturas, a utilização então destes venenos, destas moléculas, muitas delas permanecerão ativas por algum tempo ou por muito tempo. E uma vez que estas moléculas são lixiviadas, ou seja, são carreadas pela água, da chuva sobretudo, para o subsolo, tendem a buscar naturalmente as águas profundas, os lençóis profundos, e estas moléculas chegarão, portanto, aos bolsões de água, chegarão aos riachos, regatos, aos rios,
e destas fontes, regatos, riachos e rios, que de um modo geral são e representam a fonte de água, sugerindo potabilidade, mas não são águas potáveis, para a utilização das cidades e para a utilização das pessoas. Esse aspecto, então, básico, matricial, filosófico, é que precisa ser desenvolvido para que o próprio ser humano ele desenvolva a sua capacidade de pensar, que ele desenvolva a sua capacidade de síntese, para a partir disso fazer uma escolha que vá ao encontro de sua e para a sua saúde pessoal e de sua família. De um modo geral, nós não vemos esse processo de racionalização acontecendo por várias razões, sobretudo porque entende-se que esta água que está sendo oferecida nas torneiras tenha um mínimo de qualidade. Os residuais de venenos estão presentes nestas águas e estão se avolumando, se depositando em termos de resíduos nos organismos físicos, no corpo humano, produzindo as devidas sequelas. Então são muitos os casos, muitos os estudos, mas apenas aqui neste breve vídeo e nesta breve abordagem, para que nós nos coloquemos a pensar acerca do que estamos fazendo para nós mesmos. Porque, em suma, a responsabilidade pela saúde pessoal não é de nenhum agente externo, não é do poder público, não é do Estado, é do próprio cidadão que deve zelar por si mesmo. Então, enquanto nós tivermos uma sociedade que aposta suas fichas no Estado, e o Estado, como um péssimo gestor, e todos os que pensam sabem disso e concordarão, ao Estado não compete, não há competência para a gestão da saúde pública e da saúde das pessoas. Isso pode soar esdrúxulo, isso pode sensibilizar, isso pode incomodar aos que estão vinculados ao poder público, ao Estado. Estamos aqui abordando aspectos de natureza prática, fundamentados em toda uma caminhada profissional, uma caminhada de estudos e de reflexões acerca de tudo o que acontece junto ao nosso planeta. Então, a possibilidade de nós construirmos, de individualmente cada qual administrar a sua água a partir da captação da água da chuva. Este o nosso desafio, este o meu desafio. Este desafio, então, que eu comecei há alguns anos, 15, 20 anos aproximadamente, que busco esta alternativa. E há 4 anos que eu estou, então, sustentável em termos de água, captando a água da chuva, filtrando e potabilizando para a nossa própria utilização. Esse é o aspecto que queremos compartilhar com todos aqueles que de alguma maneira já estão sensibilizados para a questão e para a importância da água como um fator vital. Abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.